A gente conhece aquela história do sapo que vira príncipe com um beijo, né? Um conto de fadas, claro, mas e se a mágica por trás de uma transformação de verdade, na vida real, não for mágica? E se for, na verdade, um método? Sabe, um conjunto de ferramentas para a gente conseguir redesenhar nossos próprios padrões internos? Pois é exatamente isso que vamos desvendar aqui. Essa citação vai direto ao ponto. A sensação de estar travado, de se sentir um sapo, só existe porque lá no fundo a gente sabe que existe um príncipe, uma versão mais confiante, mais capaz de nós mesmos, só esperando para aparecer. Então essa insatisfação, na verdade, não é um problema, é o ponto de partida. E se desse para fazer uma espécie de engenharia reversa dessa transformação? Se em vez de ficar esperando um beijo mágico, fosse possível aprender a estrutura que existe por trás da mudança, é bem aqui que entra a programação neurolinguística, a PNL. E ela não se apresenta como mais uma teoria, mas como um modelo bem prático de como a nossa mente funciona. Ok, a primeira grande ideia da PNL é essa. A nossa mente, embora pareça uma coisa mágica, tem uma estrutura. Pensa bem, qualquer experiência, seja medo, alegria ou confiança, ela não é aleatória. Ela tem um padrão, uma espécie de receita interna. A PNL é basicamente a busca por entender essa receita. O próprio nome, programação neurolinguística, já é um mapa. Neuro é o nosso hardware, o cérebro, o sistema nervoso. Linguística é o software, a linguagem que a gente usa para dar sentido ao mundo. E a programação? Bom, esses são os aplicativos que estão rodando no sistema, nossos hábitos, nossas reações automáticas. A grande pergunta da PNL é: e se fosse possível reescrever esses aplicativos? E o mais fascinante é como a PNL começou. Ela não nasceu num laboratório cheia de teorias. Ela nasceu da pura observação de gênios, pessoas que pareciam ter uma habilidade quase mágica para ajudar os outros a mudar. A ideia era simples: vamos modelar esses mestres. A pergunta era bem simples, mas ao mesmo tempo revolucionário. Esquece o que esses terapeutas geniais diziam que faziam, o que eles realmente faziam na prática. Quais eram os padrões na linguagem, no comportamento deles, que sempre levavam à mudança. O foco era total no processo, não na teoria. Os criadores da PNL, Bandler e Grinder, se concentraram em 3 mestres: Virginia Satir, Fritz Perls e Milton Erickson. E olha, na superfície, eles não podiam ser mais diferentes um do outro. Mas por baixo de cada estilo único, eles descobriram um conjunto de padrões de comunicação e influência que eram surpreendentemente parecidos. Era a estrutura secreta por trás do sucesso deles. E aí, a missão da PNL se tornou essa: decodificar essa genialidade. Era como pegar a intuição de um mestre, que talvez nem ele soubesse explicar direito, e transformar aquilo numa técnica com passo a passo. O objetivo final? Fazer com que a mágica pudesse ser ensinada. Uma das principais descobertas nesse processo de modelagem foi que esses gênios entendiam, de forma intuitiva, um princípio fundamental. A gente não reage ao mundo como ele é, mas sim a nossa representação interna dele. A PNL chama isso de mapa do mundo, e cada pessoa tem o seu, que é único. E essa frase ilustra o ponto de forma brilhante. As palavras que a gente usa são só rótulos. Se eu digo a palavra conforto, cada pessoa vai acessar um conjunto totalmente diferente de imagens, de sons, de sentimentos, tudo baseado na sua própria história. A palavra não é experiência real, é só um gatilho para ela. Então, como esses mapas são construídos? Principalmente por 3 canais. O visual, que são as imagens que a gente projeta na mente. O auditivo, que são os sons e o nosso próprio diálogo interno. E o sinestésico, que são as sensações e emoções que a gente sente no corpo. Eles são tipo os tijolos da nossa realidade. Isso leva a uma pergunta muito interessante. Se todo mundo usa esses sistemas de um jeito diferente, como é que a gente pode entender o mapa de outra pessoa? Como dá para saber se alguém está pensando com imagens, com sons ou com sentimentos? Acontece que existem pistas. Uma das pistas mais fáceis de observar são os movimentos dos olhos. A PNL notou um padrão. Geralmente, quando os olhos vão para cima, a pessoa está criando uma imagem. Se vão para os lados, está ouvindo um som. E para baixo, aí ela está se conectando com um sentimento. É quase como ter uma janelinha para o processo de pensamento de alguém em tempo real. Para a comunicação, isso é incrivelmente útil. Então, se a gente entende que a mente tem uma estrutura e que dá para observar pistas sobre essa estrutura, o próximo passo lógico é como podemos influenciar isso. É aí que entram as ferramentas de mudança da PNL, que foram desenhadas para intervir direto na forma como a gente organiza a nossa experiência. Pensa na ancoragem.
Todo mundo tem âncoras. Sabe aquele cheiro de um prato que te lembra da infância? Ou uma música que te transporta para um momento específico? Isso é uma âncora. A PNL simplesmente pega esse processo, que é natural, e o torna intencional. Já pensou se desse para criar um botão, tipo um toque no pulso, para acionar um estado de calma ou confiança na hora? Isso é ancoragem. A premissa por trás disso é muito poderosa. Todos os recursos que a gente precisa já existem dentro de nós. Todo mundo já se sentiu confiante em algum momento da vida. O problema é que a confiança está lá no passado e o desafio está aqui, no presente. A ancoragem funciona como uma ponte, permitindo que esse sentimento seja trazido para onde ele é mais necessário. E isso nos leva a uma das aplicações mais famosas, a cura de fobia. Olha só como funciona. Primeiro, se cria uma âncora bem forte de um estado de segurança total. Passo 2, e isso é crucial, a pessoa se dissocia. Ela se imagina numa sala de cinema, vendo a memória da fobia numa tela, bem longe, como se fosse um filme, com segurança, lá da plateia. E por fim, enquanto assiste a esse filme, ela ativa a âncora, inundando o sistema nervoso com segurança e basicamente reescrevendo a antiga resposta de medo. Todas essas ferramentas, ancoragem, cura de fobia, tudo isso se baseiam numa distinção fundamental. E essa é, talvez, a lição mais importante da PNL. É uma mudança de perspectiva sobre o que um problema realmente é. É a diferença entre conteúdo e processo. O conteúdo é a história. Meu chefe me criticou na reunião. O processo é como isso é representado lá dentro da mente. A imagem do rosto dele, grande e em close. O som da voz alto e repetitivo. A sensação de aperto no estômago. A PNL meio que ignora a história e vai direto na estrutura. E aqui vem a afirmação radical. O conteúdo não importa, a estrutura sim. Isso quer dizer que, para a PNL, uma fobia de aranhas e o medo de falar em público podem ter exatamente a mesma estrutura interna. Uma imagem assustadora, um diálogo interno negativo. E se a estrutura do problema é a mesma, a estrutura da solução também pode ser. E aqui está o ponto central. Ao mudar o processo, o como, o conteúdo perde a força. Em vez de passar anos analisando por que se tem medo, é possível simplesmente pegar aquela imagem mental assustadora e, metaforicamente, diminuir o tamanho dela, tirar a cor e empurrar para longe. Quando a estrutura muda, a emoção que ela gerava não tem mais onde se sustentar. O sapo se transforma. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A grande promessa da PNL é que não somos vítimas dos nossos programas mentais, podemos nos tornar os programadores. Se a mágica é apenas um padrão que pode ser aprendido e redesenhado, a pergunta que fica é: por onde começar?